Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, capítulo 5, Os Escravos. Nesse dia, preparava-se numa das esferas superiores do infinito o encontro de Ismael com aquele que será sempre a luz do mundo. Por toda parte abriram-se flores evanescentes, oriundas de um solo de radiosas neblinas. Luzes policrômicas enfeitavam todas as paisagens celestes que se perdiam na incomensurável extensão dos espaços felizes. Rodeado de seres santificados e venturosos que constituem a coorte, um grupo numeroso, né? A corte luminosa de seus mensageiros abnegados, o Senhor recebeu com a sua complacência o emissário direto do seu amor na terra do cruzeiro. Porém, Ismael não trazia no coração o sinal de alegria. Seus traços fisionômicos deixavam mesmo transparecer angelical amargura. E ele exclama: Senhor, sinto dificuldades para fazer prevaleçam os vossos desígnios nos territórios onde pairam as vossas bênçãos dulcificantes. A civilização que ali se inicia sob os imperativos de vossa vontade compassiva e misericordiosa acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos. Os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se à vela, escravizando os negros indefesos de Luanda, da Guiné e de Angola. Infelizmente, os pobres cativos, miseráveis e desditosos, chegam à pátria do vosso evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. Porém, o mensageiro não conseguiu continuar. Soluços divinos rebentavam o seu peito preso, evocando tão amargas lembranças. Mas o Divino Mestre, cingindo-o, envolvendo ao seu coração augusto e magnânimo, explicou brandamente: Ismael, serena o teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas ou coletivas. Mas, se não podemos tolher aí sua liberdade, também não podemos esquecer que existe o Instituto Imortal da Justiça Divina, onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos. Eu havia determinado que a terra do cruzeiro se povoasse de raças humildes do planeta, buscando-se a colaboração dos povos sofredores das regiões africanas, mas para que essa cooperação fosse efetivada sem o atrito de armas, aproximei Portugal daquelas raças sofredoras, sem violência de qualquer natureza. A colaboração africana deveria se verificar sem abalos perniciosos em minhas amorosas determinações. Porém, o homem branco da Europa está prejudicado de uma educação espiritual condenável e deficiente, desejando entregar-se ao prazer fictício dos sentidos. Procura eximir-se aos trabalhos pesados da agricultura, alegando a pretexto dos climas considerados impiedosos. Eles terão liberdade para humilhar os seus irmãos, considerando-se a grande lei do arbítrio independente, embora limitado, instituído por Deus para reger a vida de todas as criaturas, dentro dos sagrados imperativos da responsabilidade individual. Mas os que praticarem o nefando comércio,
também sofrerão o mesmo martírio nos dias do futuro, quando forem também vendidos e flagelados em identidade de circunstâncias. Na sede nociva de gozo, os homens brancos ainda não perceberam que a evolução pertence à prática do bem e que todo o determinismo do nosso Pai deve ser assinalado pelo amai ao próximo como a vós mesmos, ignorando voluntariamente que o mal gera outros males, com um largo cortejo de sofrimentos. Mas, através dessas linhas tortuosas impostas pela vontade livre das criaturas humanas, operarei com a minha misericórdia, colocarei a minha luz sobre essas sombras, amenizando tão dolorosas crueldades. Prossegue com as tuas renúncias em favor do Evangelho e confia na vitória da providência divina. A voz de Jesus se calou por instantes e, mais confortado, Ismael continuou: Senhor, não teríeis um meio direto de convencer a política dominante no sentido de se purificar o ambiente moral da terra em Santa Cruz? Ao que o Divino Mestre esclareceu sabiamente: não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos. Não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Ou seja, cuida da sua vida e não da vida do outro, lembrando que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou a cada um segundo suas obras, né? Infelizmente, Portugal, que representa um agrupamento de espíritos trabalhadores e dedicados, remanescente dos antigos fenícios, não soube receber as facilidades que a misericórdia do Supremo Senhor do Universo lhe outorgou nesses últimos anos. Até aos meus ouvidos têm chegado as súplicas dolorosas das raças flageladas por sua prepotência e desmesurada ambições. Na velha península já não existe o povo mais pobre e mais trabalhador da Europa. O luxo das conquistas amoleceu suas fibras criadoras e todas as suas preciosas energias e qualidades de trabalho vêm esmorecendo sob o montão de riquezas fabulosas. Entretanto, o tempo é o grande mestre de todos os homens e de todos os povos. E, se não nos é possível cercear o arbítrio livre das almas, poderemos mudar o curso dos acontecimentos, a fim de que o povo lusitano aprenda na dor e na miséria as lições sagradas da experiência e da vida. Ismael retornou à luta cheio de fervorosa coragem e os acontecimentos foram modificados. Os donatários cruéis sofreram os mais tristes reveses no solo do Brasil. Os tupinambás e os tupiniquins, que se localizavam na Bahia e haviam recebido Cabral com as melhores expressões de fraternidade, reagiram contra os colonizadores transformados para eles em desalmados verdugos. Desencadearam lutas sangrentas contra os brancos que depravavam os seus costumes. A luxuosa expedição de João de Barros, que se destinava ao Maranhão, mas que saiu de Lisboa com instruções secretas para conquistar o ouro dos Incas no Peru, dispersou-se no mar
e seu componente sofrendo infinitos martírios e resgatando com elevados tributos de sofrimento as suas criminosas intenções na condenável aventura. Os tesouros das Índias levaram o povo português à decadência e à miséria pela disseminação dos artifícios do luxo e pelas campanhas abomináveis da conquista, cheias de crueldade e de sangue. A sede do ouro ordenava o abandono de todos os campos. A casa de Avis, sob cujo reinado se iniciou o tráfico hediondo dos homens livres, desapareceu para sempre depois de sucessivos desastres. A Casa de Avis, ou dinastia joanina, foi uma dinastia portuguesa, tendo sido uma das mais importantes e influentes da Europa e no mundo durante a Era dos Descobrimentos, que estabeleceu Portugal como uma potência global após a criação do Império Português. Os Avis governaram Portugal de 1385 até 1580, quando a dinastia filipina sucedeu ao trono após a crise de sucessão portuguesa de 1580, tá? Após a derrota de São Sebastião em Alcácer Quibir, uma cidade situada na zona setentrional de Marrocos, tá? O trono caiu nas mãos do cardeal Dom Henrique e, em 1580, Portugal, desanimado, se entrega ao domínio da Espanha, acentuando-se a sua decadência com Filipe II, o mais fanático e o mais cruel de todos os príncipes da Europa do século XVI. Na formação da pátria do Evangelho, o homem branco alterou os fatores. Com as suas taras estratificadas e com a sua vontade independente, mas Jesus alterou os acontecimentos com o seu poder magnânimo e misericordioso. Então, o homem branco, com os seus hábitos solidificados, seus hábitos que não mudaram, arraigados neles, né, continuou agindo como era e, com o seu livre-arbítrio, alterou o que foi programado. Mas Jesus, que sempre está no comando, alterou os acontecimentos. Os filhos da África foram humilhados e abatidos no solo onde floresciam as suas bênçãos renovadoras e santificantes. Porém, o Senhor sustentou o seu coração oprimido, iluminando o calvário dos seus indizíveis padecimentos com a lâmpada suave do seu inesgotável amor. Através das linhas tortuosas dos homens, Jesus realizou os seus grandes e benditos objetivos, porque os negros da costa africana foram uma das pedras angulares do monumento evangélico do coração do mundo. Sobre os seus ombros flagelados acarretaram-se quase todos os elementos materiais para a organização física do Brasil, e no manancial de humildade de seus corações resignados e tristes, nasceram lições comovedoras, imunizando todos os espíritos contra os excessos do imperialismo e do orgulho injustificáveis das outras nações do planeta, dotando-se a alma brasileira dos mais belos sentimentos de fraternidade, de ternura e de perdão. Assim, Humberto de Campos termina o capítulo e eu vou colocar aqui na playlist uma fala do Haroldo Dutra sobre... eu acredito que seja sobre esse capítulo, né? Mas de modo geral é sobre o livro. Mas como ele está assim, bem
ligado a esse capítulo, eu vou colocar logo em seguida, tá bom? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.